da minha família e seguir na trilha do amor e da verdade. Eu quero ter saudades quando longe estiver. Bela família. Caros irmãos e irmãs, este domingo, o 19º do tempo comum, nós ouvimos como o profeta, cansado de profetizar, cansado de lutar pela causa de Deus, também cai na tristeza e no abandono. Não que Deus o tivesse abandonado, mas ele vê que tudo aquilo que faz não tem nenhum efeito, e então só resta pedir a morte. É o que ele vai dizer: Senhor, nada disso funciona. Tira a minha vida, pois eu não sou melhor que meus pais. E deitou-se, esperando que o Senhor lhe enviasse a morte. No entanto, o Senhor, que não quer que seus servos desistam, envia o anjo para acordá-lo, para dizer: toma coragem, alimenta-te desse pão. Este pão que o Senhor enviou a ele, o pão do céu. Nós ouvimos que o profeta Elias levantou-se, comeu, bebeu e continuou a sua missão de profetizar. E ouvimos na primeira leitura do livro dos Reis, ele andou ainda 40 dias e 40 noites até chegar ao Monte Horeb, o monte do Senhor, onde lá sim tem aquele contato íntimo com o Senhor, no silêncio. Aqui nós nos recordamos também das leituras do domingo passado, das leituras durante a semana que ouvimos e lemos, nas quais se fala constantemente desta realidade do pão do céu. O pão do céu que os israelitas no deserto receberam e chamaram de maná. Aquele alimento que lhes dava força para continuar aquela caminhada que empreenderam de 40 anos no deserto. Também aqui o profeta Elias recebe este pão do céu, o pão trazido pelos próprios anjos. Que pão é este? Evidentemente que aqui é um pão material, é um pão como o nosso, porém vindo da parte de Deus. Mas é tudo isso uma figura, uma imagem do verdadeiro pão do céu, do verdadeiro pão da vida, como o Senhor Jesus se apresenta. E ele diz: eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou o pão que desceu do céu. Como quem diz: vocês só terão verdadeiro alimento, verdadeiras forças em mim. E então o que fazem aqueles que contestam Jesus? Mas como ele vem dizer que ele é pão do céu? Nós conhecemos o pai dele, nós conhecemos a sua mãe, nós conhecemos a sua família, sabemos o que ele faz. Como ele ousa dizer que veio de Deus? E Jesus diz: não murmurem, porque o Pai me enviou e eu vim da parte do Pai. Aquele que é instruído por Deus, aquele que ouve a voz de Deus, acaba por buscar a Cristo. E Jesus vai dizer: este pão que é o meu corpo, eu darei em holocausto, eu me sacrificarei pela minha morte para dar vida ao mundo. Uma das frases de Jesus mais repetidas é: eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. Como está a nossa vida? Ela é uma vida cristã abundante? Ou ela é uma vida assim, de um semi-morto? Aqui vem o grande remédio que o Senhor deixou à sua igreja. O grande remédio e o grande alimento: o seu corpo. O seu corpo que é feito, novamente, cada vez, pelo Espírito Santo, no pão e no vinho que são trazidos ao altar. Não são símbolos, é realidade. É o Senhor quem diz: cada vez que assim fizerdes, cada vez que celebrardes, estareis comendo
o meu corpo e bebendo o meu sangue, e serão alimentados. E diz mais ainda: aquele que se alimenta do meu corpo e do meu sangue terá a vida eterna. Terá a vida eterna. Não quer dizer que não vai deixar de morrer aqui nessa vida, todos nós vamos morrer um dia, mas terá a vida verdadeira, a vida eterna. De aqui nós podemos pensar a Eucaristia, como chamamos, que quer dizer ação de graças, ou a fração do pão. A missa é o momento privilegiado de recebermos o corpo e sangue do Senhor. É o momento em que o Senhor se dá novamente a nós. É promessa dele, que por meio de seus apóstolos, dos sacerdotes, vai novamente estar aqui, vai nos alimentar, vai estar presente entre nós, vai ser este companheiro de viagem, nesta longa viagem que temos da nossa vida aqui na terra. É o único alimento que nos pode saciar a fome mais terrível, a fome de Deus, a fome da vida eterna. Nenhum outro alimento. E quando as pessoas não reconhecem Cristo nesse alimento, acabam buscando outros alimentos. Outros alimentos, todos eles venenosos e perigosos, que levam à morte. Aquele que busca a Deus, mas ainda não entendeu, que busca o algo a mais, como dizemos, o eterno, e está com os olhos apenas aqui nas coisas deste mundo, acaba buscando nas coisas deste mundo o seu alimento. E aí é no álcool, nas drogas, nas relações fáceis. E aí vai se alimentando cada vez mais de venenos e se matando, e se matando. Também o corpo e sangue do Senhor, já nos alertava São Paulo, ele é o alimento para a nossa salvação, desde que, antes de recebê-lo, nós examinemos como está a nossa vida. E se temos algo a corrigir, que busquemos o sacramento da confissão, para não receber de modo indigno o corpo do Senhor. Porque o corpo do Senhor tanto pode ser para a nossa salvação ou para a nossa condenação. Há poucos meses atrás conheci uma pessoa, todo domingo e toda oportunidade que tinha e que tem, vai à missa. Alguém diria: que bom, mas o que ela faz na missa? Em todas as missas ela recebe a comunhão. Faz quase 50 anos que não se confessa. Será que é alguém impecável? Será que é alguém já santo? Quando os santos buscavam o sacramento da confissão, muitos deles todos os dias, será que essa pessoa não tem consciência do que está recebendo? A Eucaristia, a ação de graças pelo corpo e sangue do Senhor, é aquela presença mais importante que temos no mundo. Por isso, cada uma de nossas igrejas, nós, ao passarmos por ela, não só deveríamos fazer o sinal da cruz e entrar, mas também nos ajoelharmos, porque Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo, está presente ali. Uma pessoa me dizia: o meu grande sonho é ir à Terra Santa, ver onde é que Jesus caminhou. Ele já caminhou aqui muitas vezes também? Ele está aqui presente entre nós, no nosso sacrário? Ele já caminhou quantas vezes nas nossas procissões do Corpus Christi por nossas ruas? Preciso ir a Jerusalém para ver Jesus? Lá eu não vou vê-lo. Ele está aqui. Ele está em cada uma de nossas igrejas. E ele se faz presente também por aquele homem e aquela mulher que, em estado de graça, sem pecado, recebe-o no corpo e sangue. Ali ele está presente também. Enquanto durar a sua presença na Eucaristia, ali ele está presente. Assim como o profeta cansou e quis desistir de tudo e perdeu e pediu a vida, o fim de sua vida, porque via que já não valia mais a pena viver. Assim também hoje nós queremos meditar no segundo modelo, porque desde o início de agosto, desde o domingo passado, estamos meditando sobre as vocações. Domingo passado falamos sobre a vocação sacerdotal, dos sacerdotes, dos padres e bispos. Este domingo é o domingo especialmente dedicado à família. Abre-se neste domingo a semana dedicada à família.
Aqui está uma outra realidade no mundo presente, tal qual o profeta Elias, que está cansada. São as famílias. Se nós formos pensar ou calcular quantos dentre aqueles nossos conhecidos que já não têm mais família, que já se desmancharam, que por brigas, traições, ódios, já se desmancharam, vamos encontrar bem poucas. Famílias. Família que no plano de Deus é a constituição de um homem e de uma mulher. Não de dois homens, nem de duas mulheres, nem de bicho, nem cachorro, nem gato. De um homem e uma mulher, segundo os planos de Deus. E este homem e esta mulher, tementes a Deus, gerando filhos para Deus. Não gerando filhos para si. Domingo passado contemplamos sobre a vocação sacerdotal. Até muitos anos atrás era uma honra para todas as famílias saber que um filho gostaria de ser sacerdote, ou que um filho gostaria de ser religioso ou religiosa. Hoje parece ser uma desgraça. Quantas mães que quando o filho decide ser sacerdote, começaram os estudos para ser padre, diz: mas eu tinha tantos planos para ele, eu queria que fosse médico, eu queria que fosse advogado, eu queria que fosse engenheiro. Mas tu criou o filho para quem? Para ti? Nós criamos filhos para Deus. Esta é a função de uma família cristã. A família é, portanto, uma união na qual um homem e uma mulher não estão buscando cada um a sua satisfação, mas a santificação do outro. É isso que é uma família, como Deus pensou e quis e quer. Quantas vezes jovens que querem casar-se dizem: eu quero casar porque eu quero ser feliz. Eu quero ser feliz. Não, tu deves querer fazer o outro feliz. Quando eu falo, não há família. Quando eu falo, não há cristão. Eu quero ser feliz. Eu quero ter o meu direito. E aí já não temos mais família. Este mesmo que diz eu quero ser feliz, que é totalmente contrário à ideia de família, porque família é dizer eu quero que o outro seja feliz. Eu quero que o outro me ajude a me santificar e eu quero santificar o outro. É para isso que se constitui uma família. Eu quero receber de Deus todos os filhos que Ele enviar, não matando meus filhos, não matando os nossos filhos. E vou receber esses filhos e vou educá-los na lei de Deus. Quantas vezes, irmãos e irmãs, já vimos aqui os batizados durante a missa? Todos esses pais e padrinhos prometeram claramente: nós vamos educar estas crianças na vida de fé. Como tu vais educar alguém se tu não vives a vida de fé? Como tu vais ensinar algo se tu não vives esse algo? Por isso, esta união de vida, santificação pessoal e santificação do outro está voltada especialmente para a educação da prole, a educação dos filhos. Educá-los para quê? Educá-los para serem filhos de Deus e viverem de acordo com a lei de Deus. Nós podemos dizer, as famílias devem ser, antes de tudo, acolhedoras da vida. O Papa João Paulo II dizia muito claro, não cansou de falar sobre a família: se nós negamos a quem vai nascer o direito de nascer, como justificar que os outros também tenham direito? Se eu nego, ou seja, mato, aborto, como é que eu vou dizer que o outro tem direito à vida? Quantas vezes se escuta: eu tirei o meu filho porque é meu corpo. Ele não é teu corpo. Ele não é teu corpo. Vá estudar biologia. Ele não é teu corpo.
Ele depende naquele instante, naqueles meses, de que tu o alimentes, mas ele não é teu corpo. Ele não é um amontoado de células. Vá estudar biologia. Não é só a palavra de Deus que nos diz que é um crime gravíssimo matar outro ser humano. A própria genética atual nos diz: o embrião já é um ser humano. Naquele primeiro momento de fecundação, já é um ser humano. E, portanto, diante de Deus tem tanto direito à vida quanto tu. Tanto quanto tu. E se tu não reconhece o direito dele de viver, qual o direito que tu tens de viver? As famílias devem ser um santuário da vida. Nós vemos muitas vezes aí santuários, chamados aqueles lugares, os estuários de rios, os deltas dos rios, onde se abrigam todas as aves. Para quê? Para a proteção, não para a caça. A família deve ser este santuário de acolhida e de defesa da vida. Também é função da família a catequese no lar. A catequese não é na igreja. Por que é que nós temos catequistas nas igrejas hoje, que ensinam as crianças? Porque os pais não estão cumprindo os compromissos que assumiram no dia do seu casamento. A catequese é no lar. É ali que tu ensinas a criança a ser cristã. É ali. E como é que se ensina? Dando o exemplo. Quem não viu seu pai e sua mãe se ajoelhando, rezando, nunca rezará. Quem não viu seu pai e sua mãe ir à igreja, nunca irá. Quem não viu seu pai e sua mãe andando de acordo com a lei de Deus, nunca cumprirá a lei de Deus. E de tudo isso nós prestaremos contas a Deus. A catequese no lar se dá, porque os pais são os primeiros educadores na fé. Não é o padre, não é o papa, não são as catequistas ou os catequistas. É o pai e a mãe que devem educar na fé. E ai se não fizerem. A liturgia doméstica, nós aqui como família nos reunimos todos os domingos, celebramos juntos, cantamos, rezamos, ouvimos a palavra de Deus. Isto é a liturgia, serviço a Deus. Na tua casa também, como família, tu tens a obrigação de fazer a liturgia doméstica. Como é bonito ver hoje novos casais, católicos, cristãos de verdade, que fazem a liturgia em casa. O que é a liturgia em casa? Hoje nós temos tanta facilidade, podemos ler entre família a vida dos santos, celebrar os santos em casa, celebrar a sua vida e passar este exemplo para as crianças. Como é que nossos avós celebravam a liturgia diária? Eles nem sabiam que se chamava assim e faziam. À noite, não iam para a frente do grande destruidor de famílias chamado televisor. Eles iam para um canto da casa ou na cozinha para rezar. Rezar o rosário, não o terço. Era isso que as famílias faziam. Era dali que surgiram as vocações. Era dali que os pais e mães, tendo às vezes apenas uma folhinha do calendário, viam a vida de um santo. Quem é um santo e uma santa? Aquele que cumpriu a vontade de Deus com sua vida e é exemplo para nós. Se as crianças não ouvirem estes exemplos, vão ouvir a quem? O jogador de futebol? O corredor de Fórmula 1? Não são estes exemplos que vão educar a sociedade. Esta liturgia, rezar juntos, celebrar juntos, viver juntos. Ah, mas a nossa família não tem tempo de se encontrar. Então não é uma família, é um amontoado de gente. É quem sabe uma república de estudantes, mas não é uma família. Não é uma família. Também a preparação de nossos filhos para o espírito missionário. A missão não é função só dos religiosos e religiosas e dos sacerdotes. Todo o cristão recebeu de Cristo a ordem de ser missionário, ou seja, uma vez tendo ouvido a palavra de Deus, levá-la aos outros. Primeiramente com sua vida, depois com seu ensinamento. São pequenas características
de centenas outras, que já o Papa João Paulo II havia chamado a atenção. Família é local de santuário da vida. Família é local de catequese. Família é local de liturgia, de celebrar juntos. Família é aquela que prepara os filhos e filhas para Deus e para serem também, como diz o Evangelho, discípulos de Deus Pai. Por último, família também é um lugar de bênção ou maldição. Diria mais, se é de maldição, já não é família. Quanta gente que se nos aparece com todo tipo de enfermidade física, espiritual e psíquica, que veio de uma família completamente transtornada, onde nunca ouviu uma palavra de bênção, mas sim de maldição. Quantas vezes temos que dizer que pai e mãe ou abençoam seus filhos ou os amaldiçoam? Pai e mãe, tu foste chamado por Deus a cuidar dos filhos que Ele te enviou. Uma coisa que deixa muito claro quando termino os batizados, conversar com cada família. No momento em que vocês batizaram seus filhos, não são mais seus filhos, são filhos de Deus. Estão sob empréstimo para que vocês cuidem deles. Que grande responsabilidade! Que responsabilidade imensa! Cuidar e educar os filhos de Deus. É aí que se vê que a grande tentativa está tendo sucesso. A grande tentativa do demônio é destruir as famílias. Destruindo as famílias, ele consegue tudo. A grande batalha dos tempos finais é a destruição da família. Quando nós começarmos a aceitar coisas contrárias à lei de Deus, quando começarmos a aceitar que o ajuntamento de duas pessoas do mesmo sexo, ou até com animais, como em alguns países, é casamento, é matrimônio e é família, então estamos certos que nós já estamos rumando para aquele caminho que o demônio traçou. Papa João Paulo II não se cansou, repito, de falar em todo o seu longo pontificado sobre a família. E uma coisa que ele sempre pedia, e que temos que sempre repetir: família, torna-te aquilo que deve ser. Família, torna-te aquilo que deve ser. Se tu ainda não és uma família, torna-te aquilo que deve ser. É dali que sairão os santos e santas de Deus. É dali que nós mudaremos o mundo. É dali, do ambiente da família, como local sagrado, que nós poderemos dizer realmente: o Senhor é bom, é misericordioso, me deu uma família. E que alegria pertencermos a uma família. Que alegria sabermos que família não é para o meu prazer. Eu não me caso para meu prazer. Eu não me caso para mim, para ser feliz. Eu caso para santificar o outro, para que ele me ajude a me santificar, para educar esses filhos e filhas para Deus. É para isso que há um matrimônio cristão. É a isto que nós somos chamados. É a isto que Deus pensou. E é por isso também que Deus, nosso Senhor, escolheu ter uma família. Escolheu ter uma família. Ele poderia ter vindo diretamente do céu. Ele preferiu encarnar-se no seio de uma mãe, ser educado por uma mãe, passar por tudo que nós passamos quando pequeninos, para ser educado numa família santa. Que neste dia em que contemplamos a família, amor de Deus Pai por todos nós possamos receber o apoio, o carinho, a intercessão da Sagrada Família de Nazaré.
mais sagradas famílias de Nazaré entre nós. Mais José, mais Maria, mais Jesus, e mudaremos o mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vou cuidar da minha família e seguir na trilha do amor e da verdade. Eu quero ter saudades